Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Sempre a gente vai estar usando esses textos base aqui, tá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 6. Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12. Amém? A segunda carta aos Coríntios, a gente tem falado aí sobre fortaleza. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 6. O apóstolo Paulo fala o quê? Que embora vive no mundo, mas ele não guerreia com as armas do mundo. Não é isso? Vamos ler aí. A tradução que eu estou usando diz assim, olha. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Diz assim, ó. Apesar de vivermos no mundo, não guerreamos de forma mundana. Porque as armas que usamos para guerrear não são mundanas. Ao contrário, elas possuem o poder de Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos todo pensamento cativo e tornamos obediente a Cristo. Mesmo que eu fale, principalmente nas primeiras aulas de discipulado, mesmo que eu fale repetidamente sobre esses versículos aqui, há algumas situações, tá? Cada início acaba sendo um pouquinho diferente mas sempre vai ter alguma coisinha repetida, tá? Igual, por exemplo, não há como deixar de falar de uma fortaleza. O apóstolo Paulo está dizendo que ele vive no mundo, mas ele não faz o uso, ou ele não tentava fazer uso, ou fazer de tudo para não usar de armas que são da terra, mundanas. Ele ainda fala que as armas espirituais, elas são poderosas em Deus, mas tem um alvo, destruir o quê? Fortalezas. Na primeira etapa desse discipulado, a gente trabalha um pouco para identificar o quê? Fortalezas. Essas fortalezas, elas podem estar na pessoa, família, cidade, nação. Pode. Algumas coisas básicas, igual nós falamos, principalmente na última sexta-feira, e aonde houve bastante lenha para queimar, né? Que a gente falou sobre um pouquinho de perdão. O perdão, ele é algo que normalmente cada pessoa já passou por uma situação na vida que teve que exercer o perdão. Concorda? Então o perdão, vou dizer que é uma coisa comum. Porque é comum as pessoas se ferirem, é comum as pessoas se machucarem, mas tem que se tornar também comum a questão do perdoar. Por isso que Jesus falou que nós devemos perdoar o quê? 70 vezes 7. Eu entendo que isso aqui é um exercício. Isso aqui não é sentimento, isso aqui não é um achismo. Para mim é um exercício. A pessoa, quando começa a praticar exercício, daqui um pouco ela vai estar o quê? Em forma. É ou não é? Então muita gente, se for esperar perdoar, ela pode passar a vida inteirinha e nunca sentir de perdoar. Tá bom? Então é um exercício. Isso aqui é praticamente um feedback que nós falamos um pouquinho na sexta passada, tá? Agora o que acontece, irmãos? A identificação de fortalezas vai me ajudar em algumas situações. O que vai me ajudar em algumas situações? Eu refleti sobre o que são armas espirituais
e se eu vou estar fazendo uso dessa arma espiritual. Eu mandar uma pessoa perdoar é fácil. Mas e eu, quando eu tenho que perdoar? Aí é que a gente vai ver se o parafuso aperta ou não. Está entendendo? Então, essa situação que nós inclusive comentamos aqui é algo que a gente trabalha interno, dentro de nós, igreja, grupo, ministério, departamento, e a gente trabalha fora. Se eu identifico fortaleza, eu vou identificar algumas características dessa fortaleza espiritual para que eu possa usar o quê? Armas espirituais para destruir essas fortalezas. Essas fortalezas não é aquela pessoa, irmão, que conheceu Jesus, aceitou Jesus, passou a trilhar ali um caminho dentro da palavra de Deus, chegou às águas, batizou, aí ele é obediente à palavra de Deus, ele tem umas lutas, mas aí está ali prosseguindo. Não, isso aqui vai cada vez mais se apurando para a gente que está em dificuldade, pessoas que estão enfrentando lutas há muitos e muitos anos e as lutas têm se repetido, ou é aquela luta que marca aniversário, aparece todo ano em tal época, ou aparece de 3 em 3 anos, de 7 em 7 anos, ou é uma luta que está no pai, no filho, no sobrinho, na mãe, e por aí vai. Há coisas que eu falo nesse discipulado, que não é para julgar, não é para confrontar a pessoa em si, mas há um confronto. Porque se há uma fortaleza espiritual, há um confronto contra esta fortaleza, porque nós somos espirituais. Então vamos usar o que? Armas espirituais poderosas em Deus, para destruir o que? Fortalezas. Então há coisas que eu vou falar aqui durante o discipulado, que para muita gente caiu no entendimento de ser algo comum. E não é. E não é algo comum. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus, lá no Velho Testamento, a Bíblia fala de um homem chamado Naamã. Todo mundo aqui conhece a história de Naamã, não é? Naamã tinha o quê? Lepra. Lepra, para mim, espiritualmente, é um sintoma, não é a causa. Concorda? Esse sintoma que Naamã estava sentindo o fez buscar o Deus verdadeiro. Nós vamos encontrar muitas pessoas no campo, na obra, que vão apresentar os sintomas, e por causa dos sintomas, elas estão com o coração aberto procurando ao Deus verdadeiro. É um sintoma. O grande problema é que muitas vezes nós estamos passando anos e anos tratando de sintomas e não vamos na causa. Quando você vai lidar com fortaleza espiritual, você vai buscar qual é a causa. Está entendendo? Você vai buscar qual é a causa, porque na hora que você achou a causa e você usou arma espiritual, essa fortaleza, ela é destruída por causa do poder de Deus. Então eu tenho que ter em mente que eu sou um servo do Senhor e eu tenho sempre uma escolha. Todo dia na minha vida eu tenho uma escolha. Ou eu uso arma espiritual ou eu uso arma carnal. Sempre a gente vai estar usando uma arma, não tem jeito. Então você sempre vai escolher, usa uma arma espiritual ou usa uma arma carnal. Lógico, às vezes a pessoa usa uma arma carnal, não perdoou, mas daqui um pouco ela reflete, vai orar e tal, aquela coisa todinha, e aí ela vai orar. Quando ela vai orar, a Bíblia está dizendo o quê? Que ele deve perdoar 70 vezes 7. Aí, essa pessoa que precisa perdoar,
fazendo um exercício do perdão, ela não precisa ficar esperando, peraí, se Deus falar comigo, mas Deus não falou com você? A palavra não é a voz de Deus? Deus já falou. Então, quando a pessoa faz essa barreira, ela pode ser o indício de uma fortaleza. Então, por exemplo, há pessoas na vida que elas têm grande dificuldade de perdoar outras pessoas. São pessoas que são rancorosas, são pessoas que são difíceis no relacionamento, são pessoas que se fecham porque elas não querem muita conversa, muito diálogo, porque elas sabem que se você pisar no calo dela, ela é difícil de perdoar. Ela vai revidar, ela vai pagar 7 vezes mais, a outra pessoa vai ficar pagando para ela a vida inteira, entendeu? Então são pessoas que isso aqui, uma questão de perdão, pode ser caracterizado como uma fortaleza espiritual. Estou falando aqui nessa noite como exemplo o caso de Naamã. Naamã não tinha lepra? Aí ele não estava resolvendo o caso dele da lepra. Então o que ele ouve? Ele ouve um conselho de uma serva que estava na sua casa, não é isso? E que ela dá um conselho ali. Ela foi usada por Deus para que Naamã fosse buscar o profeta. Profeta que fala da parte de Deus. Quando Naamã chega lá, ele acha que o profeta vai sair ao encontro dele, iria profetizar, iria falar algo para ele, e nada disso acontece. O profeta manda o seu discípulo, não é isso? E dá o recado para Naamã tomar um banho no rio. E aí Naamã, o que ele fala? Ele fala que na sua terra há rios melhores. E ele pega e vai embora. Aí um dos seus servos de Naamã fala para Naamã, convence ele, fala: meu senhor, se lhe tivesse pedindo coisa difícil demais, tu não farias. E ele para pensar, não é isso? E ele volta, recebe ali a receita espiritual e vai mergulhar no rio 7 vezes. Porque a fortaleza espiritual de Naamã chamava-se orgulho. E a arma espiritual usada pelo profeta foi um confronto ao orgulho, e o milagre não estava no rio. O milagre estava em ele ser quebrantado no seu orgulho. Então, quando ele mergulha 7 vezes, ele recebe a cura. Você está entendendo? Então, olha só, uma fortaleza espiritual foi quebrada porque ele obedeceu. Ele obedeceu à voz de Deus. No caso ali, através da vida do profeta. E o profeta, ele não inventou aquilo. Ele teve uma direção do trono de Deus para indicar que Naamã pudesse se lavar naquele rio ali, que ele considerava um rio sujo, e os deles lá eram melhores. E naquele banho ali, ele foi curado. Então não foi a água que curou Naamã. Não foi o número de vezes que curou Naamã, 7. Foi justamente uma arma espiritual de quebrantamento e obediência, aonde aquela fortaleza espiritual na vida de Naamã, chamada orgulho, foi quebrada. Você quer ver uma outra pessoa que tinha a mesma fortaleza? A mulher Ciro-fenícia, que se chegou até Jesus, porque a sua filha estava endemoniada. E Jesus, indiretamente, chama aquela mulher até de um animalzinho. Porque ele fala que não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí ela, por que a Bíblia inclusive faz questão de falar que ela era uma mulher Ciro-fenícia? Justamente porque na época
era um povo dotado de conhecimento, e aí se achava demais. Se achava demais. Se achava a cocada da época. Se achava um pudim saboroso, é o Ciro Fenício. Então eles se achavam. Aí Jesus vai e solta aquela palavra que para muitos é até assustadora, não é? De certa forma é assustadora. Mas Jesus, ao olhar para aquela mulher, ele identifica que aquela mulher, por uma questão cultural, por uma questão de entendimento que ela tinha na sua vida, por uma questão de hábito, talvez, ela era uma mulher que tinha como principal característica o orgulho. E aquela fortaleza ali foi quebrada porque aquela mulher, ela fez o quê? Ela se humilhou na presença de Jesus. E quando ela se humilhou na presença de Jesus, bastou Jesus dar uma ordem, e o demônio que estava na filha dela saiu. E Jesus, sem falar o nome certinho, eu vou ter que tratar essa mulher aqui para que ela seja humilde. Ele não falou isso. Mas o combate dele, o confronto dele foi justamente para que aquela mulher desse uma resposta para ele. A resposta que a mulher deu para ele foi a resposta que moveu a mão de Deus. E quando moveu a mão de Deus, aí o que aconteceu? Aquela fortaleza espiritual que estava na vida daquela mulher, que era baseada em orgulho, tá bom? Era uma base de orgulho. Então ela pega e ela se humilha diante de Jesus. E aí a filha dela vai e recebe o grande milagre. Então, queridos, nós, em primeiro lugar, temos que ter sempre em mente que somos dependentes do Espírito Santo. O Espírito Santo pode revelar a situação que está estabelecida na vida de uma pessoa. Ele pode revelar uma situação. Essa situação, você muitas vezes vai usar uma palavra, esta palavra que ela é espiritual, muitas vezes vai confrontar o pecado que essa pessoa está alicerçado, e esta pessoa, se ela abrir mão, que é o que é chamado de arrependimento, mudança de ideia, mudança de caminho, aí esta pessoa, ela vai encontrar o quê? A abertura daquilo que muitas vezes é chamado de cativeiro. Então, quando a gente fala de fortaleza espiritual, é também situações em que está prendendo a vida de uma pessoa em muitas situações. Estão me entendendo até aqui? Na semana passada a gente acabou falando um pouquinho sobre Hebreus 4:12, que fala que o quê? Que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, mais cortante e penetrante que uma espada de dois gumes. E ela é capaz de fazer o quê? Ela divide medulas e pode ler aí na Bíblia. Hebreus 4, né? 4:12. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Corta até o ponto da junção da alma com o espírito, juntas e medulas, e julga as reflexões internas e intenções do coração. Aqui é algo que nós começamos um pouquinho a se aprofundar, tá bom? Vou falar aqui para você uma coisa aqui que é interessante, ó. Primeiro, para que você entenda, Deus criou Adão lá no Jardim do Éden, correto? Criou o corpo, soprou o fôlego de vida, espírito, e como ele passou a ser vivente, alma.
Essa alma aqui, que é o que nós começamos a falar sexta-feira passada, aqui no original da criação de Deus, lá no Jardim do Éden, para expressar as emoções, sentimentos, inteligência, vontade, absorver, que é terreno, porque ele tinha um corpo, ligação com a terra. Depois Deus lhe deu uma esposa, não é? Então, por Deus até ter dado uma esposa, Adão, ele expressava o amor a Deus através do seu espírito, mas ele expressava pela sua alma. Então ele conversava com Deus, ele falava com Deus. Ele então estava sempre conversando com Deus